Unidos, eu carrego um lema comigo que é o seguinte: quem vende não depende. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você domina a habilidade de vender, você não depende mais do sistema, você não depende mais dos seus pais, você não depende mais do marido, da mulher, você se torna uma pessoa independente. E lá, como nós estávamos ali em 20 estudantes, tudo que nós saímos para fazer, a gente saía de van. E aquilo me incomodava, porque eu já tinha perdido a minha liberdade. Eu sempre gostei de ser passarinho solto. Eu falei, eu vou comprar um carro. Vou comprar um carro aqui nos Estados Unidos porque eu quero ter minha liberdade. E o vendedor ele precisa ser intencional. Uma coisa que eu aprendi, não só o vendedor, mas o empreendedor, toda pessoa precisa agir com intencionalidade. Mas você acha que o vendedor ele precisa ter sonho? Porque muitas pessoas também, cara, têm dificuldade de saber quais são os sonhos dela, né? Já percebeu que muitas vezes você vai conversar com alguém e a pessoa não sabe qual é o sonho dela? Na verdade, ela tem que ter ambição. Eu falo que o maior combustível de um vendedor é a ambição. Você quer identificar uma pessoa que vai dar muito certo com venda? Busque uma pessoa que tem fome de vencer. Ambicioso. Sabe aquela pessoa que fala, eu vou ser fera. Atenção, 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 liga conectada, energia liberada. É networking no pulso, conhecimento no impulso. Liga é farol que mostra a direção. A gente se encontra e vira revolução. A gente existe pra te fazer crescer. Tamo junto pra fazer acontecer. A liga é monstro, pode acreditar. Te levar mais longe, te ensinar a voar. É energia que não dá pra conter. É conexão pra quem quer vencer. Chegou pra mudar, chegou pra somar. Quem cola com a liga começa a decolar. Para poder realizar esse trabalho. Então, eu fiz esse trabalho no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, rodei o Brasil, vendendo Legal. livro de porta em porta. E no ano de 2012, teve uma competição entre 40 mil estudantes que realizavam esse projeto. Os 20 que tivessem mais resultados ganhariam a oportunidade de ir para os Estados Unidos, estudar inglês e vender livros para a comunidade brasileira. E eu Porra! fiquei em segundo lugar. Caraca, Fiquei em velho. segundo lugar no Brasil e fui para os Estados Unidos. Fiquei 6 meses lá vendendo livros e fui com o objetivo de estudar inglês. Mas eu gostei tanto de vender livros lá que eu nem estudei inglês, só fiquei vendendo. Então foi uma experiência muito legal, E foi como é que você marcante. vendia livro lá? A gente vendia para a comunidade brasileira. Ah, tá. Lá existiam muitos brasileiros, então a gente ia direcionado. Entendi. Eu me recordo que lá nos Estados Unidos eu Qual, estava assim, qual estado ou cidade? eu que- fiquei no estado de Massachusetts. Massachusetts. Na região de Boston, uma região que tem uma concentração muito grande de brasileiros. Brasileiro lá, né? E ali rodei, né? Rodei os Estados Unidos. Eu carrego um lema comigo que é o seguinte: quem vende não depende. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você domina a habilidade de vender, você não depende mais do sistema, você não depende mais dos seus pais, você não depende mais do marido, da mulher, você se torna uma pessoa independente. E lá, como nós estávamos ali em 20 estudantes, tudo que nós saímos para fazer, a gente saía de van. E aquilo me incomodava, porque eu já tinha perdido a minha liberdade. Eu sempre gostei de ser passarinho solto. Eu falei, eu vou comprar um carro. Lá? Vou comprar um carro aqui nos Estados Unidos porque eu quero ter minha liberdade. E o vendedor ele precisa ser intencional. Uma coisa que eu aprendi, não só o vendedor, mas o empreendedor, toda pessoa precisa agir com intencionalidade. Mas você acha que o vendedor ele precisa ter sonho? Porque muitas pessoas também, cara, têm dificuldade de saber quais são os sonhos dela, né? Você já percebeu que muitas vezes você vai conversar com alguém e a pessoa não sabe qual é o sonho dela? Na verdade, ela tem que ter ambição. Eu falo que o maior combustível de um vendedor é a ambição. Você quer identificar uma pessoa que vai dar muito certo com venda? Busque uma pessoa que tem fome de vencer. Ambicioso. Sabe aquela pessoa que fala, eu vou ser fera, eu vou alcançar tudo que eu sempre sonhei. Pode jogar o que você quiser na mão dessa pessoa que ela vai Ela vender. vende. A ambição, ela supera a técnica. A ambição, ela supera a experiência. A ambição, ela supera qualquer talento. É. Agora você imagina uma pessoa que tem talento, que tem sonho, que tem técnica e ainda é ambiciosa. Ninguém para essa E pessoa. usar a raiva também, cara. No meu como caso, combustível, né? nossa, a raiva pra mim sempre foi um combustível muito impulsionador, assim. Porque às vezes você tá naquele ambiente e você sente raiva de estar ali. Você fala assim, cara, não é possível que eu tô nessa situação. E aí, essa raiva te gera uma energia absurdamente grande pra você ir pra frente também.
Então, às vezes, tem gente que fica muito acomodado, né? E às vezes essa acomodação não gera um incômodo na pessoa, não gera uma raiva dela querer sair dali, né? Então, eu acho que vejo duas situações. Ter um sonho, se a pessoa não tem sonho, que tem uma raiva de mudar alguma coisa, né? E o Caio Carneiro, ele fala uma coisa que ele tá acostumando falar bastante agora recentemente. Ele fala como se ele estivesse falando com uma vendedora dele. Ele fala assim: eu consigo treinar, eu consigo ensinar qualquer coisa, mas a vontade, o tá afim, o querer, eu não consigo. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu vou fazer alguma venda, o mesmo Leonardo que tá aqui com essa energia, é o mesmo Leonardo na hora que vai fazer a venda de energia solar, ou de uma estação de recarga rápida para carro elétrico, que é a outra empresa que eu tenho também, que é a Carrega e Vai. É o entusiasmo, é que nem você falou, Brunão. Esse entusiasmo, ele contagia. Às vezes, a pessoa tem 5 opções lá para poder fazer uma compra, mas ela gostou tanto da sua energia, e é uma energia que você sente que não é um negócio forjado ali só para aquele momento, igual você falou. Dá para sentir no cheiro, cara. Eu não sei explicar isso. A gente que tem bastante experiência com vendas, com o passar do tempo, né? A gente vai sofrendo e tal, e vai ficando calejado, essa resiliência, ela faz com que, através do cheiro, da intuição, só de você bater o olho na pessoa, você já consegue sentir a essência. Então, acho que isso é algo tão puro que faz com que a gente aumente os nossos resultados. Ó, Olha que e loucura. tem a galera aqui que também tá com sede, ó. Tem a galera com sede aqui, ó. Só cobrando Aqui, insight. ó. Vou conquistar meu casamento, minha casa, eu vou. Olha lá, Marco Bombo. Boa, isso é Isso aqui, legal, cara. novidade. Legal, Marco. Legal tá aí, Marco. Ele entrou em contato comigo ontem no Instagram. Ele tá abrindo o negócio dele de semijoias. Que Cara, massa, bacana, Aí que pediu massa. algumas dicas. Olha o nível de Parabéns, influência. parabéns. É, O isso cara aí, tá ó. vindo buscar conhecimento. É isso E aí. conhecimento é o Parabéns, que cara. vai fazer ele jogar um jogo diferente aí. Tem Exato. até uma pergunta aqui, ó. Rocket Incorporadora. Qualquer um pode ser bom vendedor? E quais os principais pontos para iniciar uma boa venda com o futuro cliente? Quer que eu já responda? Pô, manda bala. Vamos lá. Estudar é evoluir. É isso aí. Boa, é isso aí. Repete a pergunta aí. A pergunta, você entendeu, né? Quais os principais pontos para fazer uma boa venda? Para ser um bom vendedor e pontos para iniciar uma boa venda. O ponto para iniciar uma boa venda. É, mais ou menos aquilo que a gente havia falado anteriormente, né? Primeiro é estudar o seu possível cliente, entender quais são as dores, porque o que que um vendedor faz? Ele cura uma dor. Uhum. E se você não descobrir qual é a dor do seu cliente, você não vai conseguir vender. Exato. Eu até sempre faço uma analogia, que é a analogia do médico. Quando você chega num consultório, você sentou na cadeira do médico, o médico está do outro lado, qual que é a pergunta que ele te faz? O que você tá sentindo? O que que você está sentindo? Por que que ele fala isso? Para poder saber qual é a sua dor. E logo em seguida, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer a medicação para poder curar a dor que você E tem. muitas vezes ele pede um exame, Um exame. É né? isso. E Para às poder vezes... aprofundar e entender qual que é a dor que você tem. Exatamente. Por que que você está tendo aquela dor? Imagina se o médico sentou, você sentou junto com aquele médico, ele não fez nenhuma pergunta, aí foi e receitou para você um monte de remédio, antibiótico, exame. Você vai tomar aquele remédio? Você vai fazer Não, aquele exame? jamais. Não, porque você não sabe o que aconteceu. Agora você imagine um vendedor que ele não entende a dor Nossa. da sua cliente. Ele vai oferecer um monte de coisa que não tem nada a ver, ele vai perder tempo, a pessoa que está do outro lado vai entender que ele é despreparado. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa estudar o seu cliente e entender qual é a dor que ele tem. E logo em seguida trazer a solução. Próximo passo, criar conexão. Conecte com o seu cliente, descubra o que ele gosta. Faça perguntas, ouça mais do que você fala. Porque às vezes o vendedor, ele tem esse dom da comunicação, essa habilidade de se comunicar, ele quer ficar falando muito. E o vendedor que fala muito, ele vende pouco. Os maiores vendedores que eu conheci, eles ouvem, eles sabem ouvir. Porque quando você está perguntando, você está ouvindo, você está identificando um monte de dor. Depois você vai ser intencional e vai curar a dor do seu cliente. Ouça. E até o fato de você ouvir, você vai criar conexão. A pessoa vai gostar de você, ela vai ver que você é diferente. Ela vai perceber que você é diferente. Então, criar conexão. Outro ponto muito importante, mostre a transformação que o seu produto traz. Eu vendo semijoia, trabalho com semijoias. Eu nunca foco na semijoia. Eu foco na transformação que a semijoia vai trazer para a vida daquela pessoa. Eu até carrego uma frase comigo que diz que a venda ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Então, o que que eu vendo para as minhas revendedoras? Não é semijoia, não é quantos milésimos tem, se tem cataforético, elas não querem nem saber disso. Elas querem saber qual é a transformação que a Becker vai causar na vida delas. E às vezes a gente fica focando muito na parte técnica. A gente esquece de mostrar a transformação. Então,
Venda a transformação, não foque só no seu produto. Outro ponto importante, saiba a hora certa de fechar uma venda. Muitos vendedores erram aqui, tem medo de fechar uma venda. Como que você sabe o time certo para poder chegar na hora exata do fechamento? O cliente ele vai te dar vários sinais. Eu me lembro que quando eu vendia livros, qual que era a cena perfeita para eu saber que eu havia conquistado a pessoa que está daquele outro lado? Quando ela pegava o livro e colocava debaixo do braço. Colocou o livro debaixo do braço, vai para cima que já está na hora de você fazer o fechamento. Já era dela, né? Semi-joia, eu sempre falo para as mulheres. Quando a cliente começa a fazer algumas perguntas. Ah, quanto tempo tem de garantia? Ela já comprou, vá para o fechamento. Nossa, essa peça aqui vai combinar muito com aquele meu vestido. Ela já Já comprou, imaginou, né? vai para o fechamento. Aí tem pessoas que têm o medo de fazer o fechamento, aí vai e pergunta da filha, da mulher. Aí você perdeu o time da Uhum, venda. Lembra que a gente falou da analogia da receita de bolo? uhum. Eu sempre gosto de falar isso. O bolo ele tem a hora certa para você tirar. Se você tirar o bolo antes, ele tá cru. Se você tirar depois, ele queimou. Então, o fechamento é isso. Você tem que fechar na hora certa. Passou do time, você vai perder a venda. Fez o fechamento antes, você vai perder a venda. Então, essa é uma outra etapa muito importante. E depois o pós-venda, que muitos vendedores não fazem o pós-venda, não é natural. Uhum. E a pós-venda, ela fideliza, você forma um exército. Eu falo que é muito mais fácil você cuidar de um cliente que você tem do que você ficar, né, gastando energia para conquistar outro cliente. Uhum. E na pós-venda, você ainda consegue fazer vendas. Exato. Porque às vezes a mulher quer comprar uma semijoia, né, ela está precisando do seu serviço, do seu produto. Você fez o pós-venda, ela lembra de você e às vezes você tira uma venda, tira um pedido em cima daquele pós-venda. Então, esse é o processo ideal. Outra coisa muito importante, eu não lembro qual de vocês que comentou a respeito disso: mentalidade. A mentalidade, ela define a vida de um vendedor. Eu gosto de uma história que eu sempre conto, que é a seguinte: conta-se que há muito tempo atrás, uma empresa no segmento de sapatos, ela teve muito sucesso no seu país de origem. Eles vendiam muitos sapatos e tomaram uma decisão. A partir de hoje, nós vamos começar a exportar sapatos. O país escolhido foi a Índia. 2 vendedores foram selecionados e enviados para aquele país. Com qual objetivo? Realizar um trabalho de campo. Entender se fazia sentido ou não começar a exportar sapatos. O primeiro vendedor, após uma semana, visitando muita gente, indo para muitas cidades, ele voltou todo desanimado para o hotel e mandou um e-mail para aquela diretoria. E no e-mail ele dizia: abortem essa missão, não invistam nesse projeto. Aqui na Índia, ninguém usa sapatos. O segundo vendedor, sem saber a resposta do primeiro, depois de uma semana, ele visitou muita gente, falou com muitas pessoas, voltou para o hotel e mandou um e-mail todo animado. E no e-mail ele dizia: invistam nesse projeto, tripliquem a produção de sapatos. Aqui na Índia, ninguém ainda usa sapatos. Moral da história: a mesma situação e 2 mentalidades completamente diferentes. O primeiro vendedor enxergou dificuldade e o segundo enxergou oportunidade. Então, a nossa mentalidade, ela conta muito. A maneira como você olha faz toda a diferença. Então, mentalidade, desenvolver uma mentalidade de crescimento, isso faz uma diferença muito grande. Então, esse seria, na minha opinião, a jornada perfeita para você poder ter sucesso no mundo das vendas. Cara, que isso insight, hein? é fantástico, mas assim, ó, colocando um contraponto nessa visão, por exemplo, até que ponto é importante a pessoa ter aquela mentalidade que vai dar certo, sendo que ela tá insistindo no produto, tá vendo que não tá dando certo, o negócio tá indo de mal a pior, porque existe um momento também da pessoa entender que aquele negócio às vezes não é um bom negócio. Porque às vezes a gente tá falando aqui de, cara, vai dar certo, tá tudo bem, mas tem momentos que tá na hora de mudar a rota. Exatamente, quando a persistência ela vira teimosia, o Tito falou muito bem. Porque às vezes eu vejo assim, ó, pessoas insistindo demais, e se ferra, e entra em dívida, e tá ali tentando e tentando, e murro de faca, e não vai. E às vezes a mentalidade da pessoa é boa, ela tá querendo fazer um negócio extraordinário, mas às vezes o negócio não é bom. Então, tipo, qual é o momento da pessoa conseguir enxergar isso e falar assim, cara, muda a rota, tá tudo bem. Qual que é esse momento pra você? O Flávio Augusto, ele disse algo esses dias que mexeu muito comigo. Ele falou que existem pessoas que são extraordinárias e que nunca vão viver a prosperidade financeira, porque estão no modelo de negócio errado. E existem pessoas que não são tão boas assim e que vão viver uma vida extraordinária financeiramente. Por quê?
estão no modelo de negócio certo. Bruno, o que é o modelo de negócio certo e o que é o modelo de negócio errado? O Flávio Augusto diz muito sobre isso, que é um negócio que tem a escala, que tem a margem, que tem a recorrência. Então você precisa estudar um pouco sobre isso. Voltando agora para as vendas. Não sei se você fez a pergunta voltada para o empreendedorismo ou para a venda, mas eu vou responder os dois. Tá. Para a venda, a premissa de um vendedor, ele precisa acreditar no que ele vende. Aí eu me recordo que eu comecei a ter muito resultado vendendo livros quando eu li o livro que eu vendia e comecei a colocar em prática as receitas que tinham dentro daquele livro. Então eu conseguia falar com propriedade para a pessoa que estava do outro lado. Eu acreditava naquilo, era uma verdade que eu vendia e eu vivia. Porque Então, se o livro talvez não desse resultado pra você, você não iria vender o Não ia livro. acreditar tanto É, assim, né? talvez eu até conseguiria vender, mas assim, o meu resultado não ia não ser ia ser o tão mesmo, né? impactante. Sim. Que às vezes é isso também. Às vezes o cara tá tentando vender um produto que não entrega a Não verdade, né? entrega a verdade. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que acreditar no produto que você vende. Realmente tem que ser um produto que gere transformação. O vendedor, ele tem uma outra coisa que ele precisa tomar muito cuidado, que é com o seu nome. Ah, vou vender um produto que eu não acredito só para eu poder levantar um caixa. Tome cuidado, Isso é um porque perigo, o hein? seu nome é o que você tem de mais valioso, a sua credibilidade, a sua honra, porque as pessoas precisam acreditar no que você fala. Se você vendeu uma mentira, sem você saber, tudo bem, corrija o seu erro, peça desculpas, esteja com a sua consciência tranquila, mas nunca tente ferir os princípios da ética, porque eu nunca vi um vendedor, né, ter sucesso durante muito tempo vendendo mentira. Uhum. Então venda a verdade, venda o que você acredita, estude sobre aquele produto, viva aquele produto, aquele serviço, gostei, faz sentido, você vai vender muito mais. Não tenho muita certeza. Pula fora porque você não vai ter sucesso. Então eu acredito muito nisso, que você precisa, né, primeiro comprar o que você vende. Show, maravilha, Brunão. E falando um pouco mais dessa sua trajetória como empreendedor, você comentou que você teve o restaurante, hoje você está com a Becker também de semijoias. Conta um pouco mais pra gente dessa trajetória. Eu vim para Limeira, eu acredito que deve fazer uns 8 anos, 9 anos, mais ou Uhum. menos. Eu morava em um colégio interno. Eu, durante 4 anos, eu fui um aluno interno de uma universidade que fica em Engenheiro Coelho, Universidade Adventista, A UNASP, o que é NASP. onde tem o Museu Arqueológico Isso, do do Rodrigo Rodrigo, Silva. alguma coisa, Rodrigo né? Silva. E o que que acontecia? Eu vinha para Limeira vender livros no semáforo. Eu vendi muito tempo livros no semáforo aqui em Limeira. Eu vendia no. Você sabe onde que é 7 de setembro, no antigo Vacão ali? Sei, sei, Eu sei. vendia livro naquele semáforo. Eu ficava ali naquele Onde era o Clube de semáforo. 4 Central ali, Isso, perto da Vila Caram. stand-up. Aí todos os dias que nós estávamos lá, eu e o Everton, que também é do BCN, o Dr. Everton, Aham. nós dois que O vendíamos Everton, livros lá. advogado. Advogado. Caraca. Quando eu fui pro colégio interno, eu morei no quarto dele. Eu fui pro quarto dele. Caraca, que E aí a gente legal. vendia livros lá no semáforo e uma empresária, ela passava ali com muita frequência e ela ficava abismada. Porque geralmente quando tem alguém vendendo no semáforo, são pessoas que não têm técnica, se fazem de vitimistas. Uhum. Só que a gente tinha técnica, a gente tinha entusiasmo, porque a gente já estava vendendo há muito tempo. E depois que você E vende 1, 2, 3, 4 ali no mesmo dia, o entusiasmo acho que ele se carrega pelo resto do dia, né? a venda, ela é o combustível do Uhum. vendedor. Ele vendeu, a autoestima sobe. Vendeu, Exato. sobe ainda mais. E aí, essa empresária, um dia ela fez um convite pra gente. Vamos trabalhar na minha empresa. Vocês têm um perfil muito legal. Essa empresária é a Vera Matiaso, que é da Caraca, imobiliária, bicho, que é uma é pessoa que eu pertinho ali, tenho. né? Pô, É Matias pertinho. ali embaixo. Ela, mas na época era na Vila Caran, Sim. que é perto também. Aham. E ali foi uma escola incrível. Eu falo que a Vera, ela foi. Eu digo que existem pessoas que entram na nossa vida e mudam a nossa trajetória. E a Vera foi uma dessas pessoas, tanto na minha vida como na do Everton. Vera é Então, mastermind por de isso, raiz, velho. por isso que eu vim para Limeira. E daí nós começamos a morar aqui. Trabalhei durante 5 anos lá com a Vera, trabalhando, Vocês vendendo foram corretores de imóveis. imóveis. Sim, Que graças a Deus tive legal, muito cara. sucesso vendendo imóveis. Foi, né, uma experiência muito grande, mas ali eu senti a necessidade de ter o meu próprio negócio. Sim. Como eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu já tinha morado lá, Uhum. eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou para os Estados Unidos novamente e vou descobrir algo que está em alta lá nos Estados Unidos e vou trazer para o Brasil. Aí fiquei lá um período de 60 dias e me lembro de uma vez que eu estava no McDonald's e o pessoal estava servindo salada de frutas, e eu achei aquele movimento estranho. Eu falei, deixa eu pesquisar o que está acontecendo. E descobri que o governo americano estava investindo em fast food para que eles colocassem alimentação saudável, porque a população americana estava acima do peso. Era cultural a questão do fast food, Fast food. dia do lixo, vamos assim É. dizer, né?
E aí eu falei, se essa tendência tá em alta nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. Sim. Aí foi que eu vim, né, voltei pro Brasil e abri a Copa de Fruta, que é um restaurante de alimentação Caraca, velho, saudável. sensacional.